Fala Dev, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Raman, sou especialista Flutter e Dart e hoje eu venho direto de lá da Academia do Flutter para trazer uma novidade para vocês, que agora vai ficar pública aqui para vocês, que é a possibilidade de você ter um servidor de aplicação Dart para estudo, para testes, nada para ir para produção, tá bom? Justamente para você poder estudar com apenas poucas linhas de código e poucas linhas de configuração. De código não, na verdade, de comandos dentro do Dart. E é isso que eu vim apresentar aqui para vocês hoje. Bora lá conhecer? Então, bora lá. Com muita alegria eu venho aqui disponibilizar para vocês o nosso JSON REST Server. É um package criado por nós da Academia do Flutter para justamente ajudar os alunos e agora vocês a ter a possibilidade de estudo, facilitando a vida na parte de estudo, né, para os seus estudos, trazendo um pouquinho do que é o mundo real. Eu vejo muito problema por aí, na verdade não muitos problemas por aí, mas eu vejo que um dos principais problemas que eu tinha lá na Academia do Flutter era justamente ter servidores de aplicações ou serviços REST disponível para os alunos poderem fazer os testes que eles quiserem, fazer os exercícios, fazer um monte de coisa. Isso sempre foi uma dificuldade muito grande, eu tinha que criar os próprios servidores Shelf, Dart, como eu sempre fiz, para ficar disponibilizando esses códigos, fazendo um monte de coisa que sempre dificultou demais para os estudos, para os alunos. E aí eu resolvi criar toda uma estrutura, todo um cara, com uma linha de código você gera um servidor RESTful com todos os acessos a serviços, paginação, autenticação, filtro e muitas outras coisas de uma forma muito simples e 100% baseado em JSON. Isso mesmo, 100% baseado em JSON. Por isso, JSON REST Server, ok? A gente vai falar um pouquinho mais no detalhe, vou mostrar aqui no detalhe para vocês. É um package que foi publicado agora, no mês 8, 24 do 8, então você tá vendo esse vídeo depois. Foi a primeira versão dele, tá na versão 1.0.15, porque a gente já vem corrigindo alguns probleminhas que a gente encontrou, para deixar no pub points do jeito certo. Deixa eu ver se até se atualizou aqui. Para ele ficar todos com as estruturas ideais para você ter um produto de qualidade, totalmente open source, tá bom? Então se você encontrar qualquer tipo de problema, qualquer erro na documentação ou qualquer coisa, abra uma issue lá pra gente, que tá eu, os meus mentores e alunos lá da Academia do Flutter, a gente tá cuidando desse package com muito carinho e a gente utiliza ele muito e vai utilizar muito lá dentro da Academia do Flutter, mas a gente quer que você também possa utilizar, tá bom? Então, a ideia é essa, tem um servidor RESTful 100% funcional com autenticação, paginação e todos os serviços necessários para desenvolvimento de aplicações, qualquer aplicação. Você vai trabalhar com Flutter Web? Tá aí um cara para você utilizar. Você vai trabalhar com desktop? Tá aí um cara para você utilizar, tá bom? Então ele é um projeto pub que você instala, ativa ele e ele vira um executável dentro da sua máquina, tá bom? Você tem lá um arquivo de configurações.ym, a gente vai entrar no detalhe de cada uma dessas coisas, com alguns dados que você pode passar aqui para configurar esse servidor, ok? E você vai ter diversos comandos para você executar ele. Não diversos, mas alguns comandos, porque você não precisa fazer muita coisa para fazer ele funcionar, tá bom? O primeiro deles é o quê? Atenção, o executável padrão é JSON REST Server, porém você também pode utilizar JSON REST Server, tudo junto em camel case, ou JSR, para facilitar a digitação, tá bom? Qualquer um deles vai funcionar aí para você. Tá bom? Então você tem aqui diversos comandos. Primeiro para atualização, para criação do projeto e para rodar o projeto. São os 3 comandos que você vai precisar para funcionar, para deixar o seu projeto funcional. Tá bom? Com isso, nós vamos ter lá um arquivo de rotas que a gente vai ver, que a gente vai configurar, que é um arquivo de database, aonde você vai definir lá qual é o nome do seu serviço. Isso aqui é o nome da sua tabela, como se você estivesse criando uma tabela do banco de dados, ok? E cada JSON desse aqui são as colunas da sua tabela. Então, cada um que é definido aqui vai virar uma linha, como se fosse uma linha de uma tabela para você consultar. Com isso aqui, criando essa parte aqui, a gente vai entrar no detalhe, tá? Fiquem tranquilos. Você vai ter disponível para você todas essas rotas aqui. O JSON Server REST, o REST Server, ele vai já disponibilizar para você todas essas rotas funcionais, tá bom? Então um get produtos para buscar tudo, um get produtos com query parameter para você fazer filtros, que ele vai fazer filtros, por exemplo, onde o produto tem um título que
tem a jornada no nome, então ele faz um like ali para você, tá bom? Toda uma parte de paginação, então você passa qual é a página em um limite, ele vai te respondendo com os dados, tá bom? Tem toda a parte de paginação com filtro, que você também pode ser utilizado. Tem a parte do get por ID, então você passa o ID, ele vai te retornar aquele produto em específico. Tem a parte do post para você salvar e adicionar um produto. Sim, você vai adicionar, você vai alterar, você vai deletar. Então você vai ter como se tivesse um banco de dados ali dentro. Lógico, mais simplificado, mas com todo um CRUD funcional. Então você pode fazer qualquer aplicação, certo? Essa é uma das grandes vantagens. Por enquanto não tem uma parte de customização muito elaborada, mas eu ainda pretendo ter possibilidade de você customizar para fazer serviços mais elaborados até. Isso aí é roadmap, vamos ver se o que a gente consegue entregar ainda com tudo isso, tá bom? Então, ó, lembre que os métodos post, put e patch devem conter um body JSON, ok? E nós temos também o que? A parte de autenticação, colocando algumas pequenas configurações aqui, você vai ter disponível para você todo um servidor de autenticação, que ele vai fazer o que? Ele vai te retornar um token JWT, e esse token JWT, ele deve ser passado como parâmetro em todas as suas requisições. Então você vai fazer um login para um /auth, um post para o /auth, com um e-mail e password em cima de uma tabela de usuários que a gente vai ver já ali pra gente como que a gente utiliza, e ele vai retornar um Access Token do tipo beer. Então ele vai te retornar um Access Token que você vai ter que mandar em todas as suas requisições para o nosso back-end com authorization. Então você vai poder fazer um processo completo de login com autenticação, processos de expiração de token, diversas outras coisas que você pode utilizar, tá? Como eu falei, a ideia é ter também algum processo de refresh token, de mais algumas outras coisas aqui, mas isso é futuro, tá bom? Importante a gente já tem a versão 1.0 aqui com tudo isso. Vamos ver isso aqui tudo funcionando? Vamos lá, vamos ver como que isso aqui funciona. Primeira coisa que a gente precisa fazer, vem aqui no seu servidor, no seu terminal e digite Dart pub global activate JSON REST server. Só isso, sim, só isso é o suficiente para você rodar o JSON REST server, ok? Ele já vai trazer aqui a atualização, já tinha instalado a versão 14, ele instalou a versão 15 aqui. Legal, com isso aqui agora você vai poder rodar JSON REST server create, para você criar o seu back-end dentro da sua máquina. E com isso você pode não passar nada, ele simplesmente vai criar na pasta que você tá, ou você pode passar um caminho para você poder criar o seu back-end. Eu sempre aconselho que você crie dentro de uma pasta em específico, porque se o JSON REST Server encontrar algum arquivo na pasta, ele não vai criar o seu back-end, ele vai reclamar e vai dar erro falando assim, ó, você não pode criar a estrutura de back-end em uma pasta que tem arquivos. Tá bom? Então, JSON REST Server create.backend. Pronto. Isso aqui já está pronto para você rodar o seu back-end. Então, cd back-end e agora basta digitar JSON REST Server run. Pronto. Isso aqui, o seu servidor da aplicação já está rodando na sua máquina, atendendo as requisições em localhost 8080 e 192, o IP da sua máquina 2.8080. Depois a gente vai entrar nos arquivos de configuração para você entender um pouquinho mais, tá? Mas com isso aqui, agora então, se eu bater localhost 2.8080/users, veja que ele já vai trazer aqui o usuário e os meus usuários. O /products, ele já vai trazer aqui um serviço REST disponível para você. Veja como foi 2 linhas de código praticamente, só o create e o run, você teve esse cara rodando na sua máquina, tá bom? Vamos abrir esse cara no Visual Studio Code para a gente entender um pouquinho mais? Vamos lá. Vamos lá, Code, ponto. Vamos abrir aqui dentro do nosso carinha. O que nós temos dentro do nosso back-end? 2 arquivos, sim. 2 arquivos. Um arquivo de configuração e o seu database. Lembra que eu falei que o nosso servidor ele é um servidor de aplicação todo baseado em cima de JSON? Então, o nosso database nada mais é do que um JSON, ok? Então, vamos entender primeiro a parte de configuração. Aqui na parte de configuração, você tem toda a parte do nome do seu projeto, tá? Que ele vem com JSON REST Server, você pode colocar, tipo, exemplo, JSON REST Server, tranquilamente. Qual é a porta que você quer rodar o seu servidor de aplicação? Por exemplo, eu posso colocar aqui que eu quero rodar na porta 3000, tá bom? Na hora que eu rodar aqui o JSON REST Server Run, veja que ele vai subir... Opa, eu não salvei? Salvei aqui. Deixa eu sair, pronto.
JSON REST Server. Ele rodou, só que ele está printando os caras errado. Quer ver? Ó, já achei um bugzinho. Muito bem. Roda ao vivo, ó. Na 8080 não está respondendo, ele está respondendo, na verdade, na porta 3000, que é a porta que eu coloquei lá. Na hora de fazer o print aqui do log, eu devo ter firmado lá o 8080. Mais um bugzinho, é isso aí. Isso é a primeira versão do nosso projeto. Então não tem problema, vamos seguir, porque ele está fazendo o que tem que fazer, que é alterar a nossa porta, tá? A parte do host. A parte aqui do host, você pode colocar 0.0.0 para ele responder tanto como localhost, como também responder por IP da sua máquina, ou você pode definir diretamente o IP da sua máquina, 192.168.15.1.0.2. Minha máquina é 102. 102. Se eu fizer isso aqui, veja que na hora que eu rodar o nosso projeto, ele vai rodar aqui, ó, e aqui tá certinho, ó, 192.168.15.1.0.2 na porta 3000. Então ele vai rodar, somente vai responder nessa porta. Se eu tentar acessar como localhost, isso não vai acontecer. Por que não vai funcionar? Por que isso é importante? Quando nós temos o nosso servidor de aplicação, eu não posso responder somente no localhost. Primeiro porque eu posso estar trabalhando em um device físico. O device físico não adianta eu tentar acessar localhost, eu vou ter que acessar por IP, né? O meu device, né, meu celularzinho aqui, vai precisar fazer acesso à minha máquina, onde está o meu back-end. Então esse cara aqui precisa estar na mesma rede e eu vou conseguir acessar pela porta e o IP da minha máquina. Então meu servidor de back-end deve fazer acesso ao, vamos dizer assim, responder pelo IP da minha máquina e não só como localhost, tá bom? Então é justamente para isso que esse cara foi criado, tá? E aqui o database, que nada mais é do que o nosso database.json. Quem é o cara que vai guardar o nosso banco de dados, o arquivo que vai guardar o nosso banco de dados. Aqui dentro do nosso database.json é o carinha que faz toda a mágica acontecer. Aqui estão as configurações do nosso projeto, tá? Eu sendo o que? Um JSON, onde cada chave que eu configurar aqui, ele vai ser exatamente como uma tabela no meu banco de dados. E ele vai responder com o path baseado nesse nome. Por exemplo, aqui nós temos user e products. Vamos criar mais um carinha aqui. Vírgula. Deixa eu só dar um stop aqui no nosso servidor, né? Pare o servidor para mexer no database, é sempre muito importante, tá bom? Aqui, user, products e students, ok? Sendo sempre um array que ele vai receber, porque ele vai ter mais de uma linha sempre, é como se fosse uma tabela do banco de dados, tá bom? E aí agora aqui dentro você vai definir os campos. Um ID de verificador é sempre muito importante que você tenha, tá bom? Você pode começar no 1, o ID tanto faz. Um name, Rodrigo Raman. E um course, jornada getX, ok? Aí eu vou ter aqui um outro estudante. 2, Guilherme Raman, que vai ter a academia do Flutter como um todo. A academia do Flutter. E pronto, isso aqui já é o suficiente. Vamos rodar nossa aplicação, JSON REST Server Run. Pronto, está respondendo agora aqui. Se eu vier aqui no nosso localhost, agora na porta 3000, escrever students, veja o que vai acontecer. Eu coloquei 3000, deixa eu ver se a porta certinho que eu coloquei lá no database. Na porta 3000, ele não acessa mais por localhost, então 192.168.15.1.0.2. Porta 3000. E veja que aqui está a nossa resposta. Então, nós já acabamos de criar um banco de dados totalmente disponível aqui para gente. Vou passar o ID 2. Se eu passar o ID 2, eu vou ter somente o Guilherme Raman aqui como academia do Flutter. Se eu passar 1, ele vai trazer o quê? Somente o Rodrigo Raman aqui como jornada getX. E assim por diante. Vamos inserir um dado? Vamos inserir um dado. Só que agora a gente precisa ir para o Postman, tá? Porque faz mais sentido. Se você não conhece nada de Postman, o Postman é um client HTTP para a gente fazer REST, né? Acesso a REST. Nesse vídeo eu vou fazer só exemplos via Postman, tá? Depois eu vou lançar um novo vídeo fazendo toda a parte de autenticação, todo o processo via Flutter mesmo, tá? Para você ter como exemplo também. Tá bom? Então vamos lá. Vamos criar um novo. Então, save student. Ele vai mandar para o nosso cara. Eu vou colocar aqui para responder por localhost também, só para facilitar a minha vida. 0.0.0. Vou colocar aqui na porta 8080. E vou parar e subir o nosso back-end de novo. Depois já vou, terminando de gravar esse vídeo, já vou corrigir. Provavelmente você vai ver esse vídeo e já vai estar corrigida essa questão da URL, tá bom? Então vamos lá.
Dentro desse postman, então a gente vai acessar http://localhost:/8080/students. Nós vamos salvar, certo? Então não é um put, é um post, tá? Dentro desse post eu vou mandar um body. Quem é o body? Um JSON, certo? E aqui eu vou mandar esse meu JSON. Vamos pegar aqui um JSON qualquer aqui, vou só tirar o ID, porque o ID vai ser gerado, tá bom? Vou colocar um outro nome, Regina Raman. E o curso vai ser Jornada Dart, ok? Aperto no Beautiful aqui e pronto. Vou fazer o salvar. Salvei o nosso carinha aqui. Vamos criar um novo request aqui só pra gente fazer o get all. Então aqui, get all, http://localhost:/8080/students. E pronto. Veja aqui, ó. 1, Rodrigo Raman. 2, Guilherme. 3, Regina Raman. Pronto. Nós já acabamos de adicionar um novo usuário, novo estudante. Vamos atualizar? Então, update student. Ok? Então esse cara, para ser update, tem que ser o put. Vou ter que passar o ID dele aqui em cima, então eu quero alterar quem? Vamos ver aqui, ó. Vou alterar o 3, que é a Regina Raman. Eu vou trocar o curso dela. Então aqui, 3, tá? No body, onde está a Regina Raman, ele vai agora, não é jornada Dart, é jornada getX. Ok? GetX. Vou executar esse cara como put. Pronto, executou, deu 200 aqui. Vamos para o nosso getAll e pronto, ó, Regina Raman, jornada getX. Então eu acabei de alterar de jornada Dart para jornada getX. Então eu estou alterando o nosso usuário, o nosso ID, baseado sempre no ID. Ah, agora eu quero deletar. Ah, legal, achei bem legal isso aqui, mas eu não quero mais ter esse cara aqui não. Regina, eu cadastrei errado. Então vai ser o delete student, que vai ser nada mais do que students/3, que é o ID, né, que eu quero deletar, e colocar o verbo delete, né? Tendo esse cara aqui, executei, recebi o 200, get all, pronto. O 3 já não está mais lá. Tá bom? Então você vê que você tem todo o processo de CRUD 100% funcional aqui. E como que ficou o nosso database? Nosso database, ele deu uma mudada aqui, porque é um arquivo, eu estou salvando dentro do arquivo, eu mando salvar novamente, ele perde toda a formatação. Mas isso aqui não tem problema, eu clico no botão direito, Format Document, está tudo aqui como como deveria ser. Tá bom? Então isso aqui é basicamente a estrutura base do nosso projeto. Mas como eu falei para vocês, nós temos também a possibilidade de autenticação. E é isso que eu quero mostrar agora aqui para vocês. Vamos lá? Vou dar um stop no nosso servidor de aplicação aqui. Opa! E vamos lá para a nossa configuração. Não sei se você viu essa parte aqui comentada, mas é a parte de autenticação. Caso eu queira ter um servidor autenticado, eu preciso obrigatoriamente descomentar esse cara aqui. Lembrando que esse é um arquivo YAML, então você precisa deixar tudo identado bonitinho, tá bom? Primeiro cara que a gente precisa colocar aqui é o JWT Secret. O que é esse cara? Esse cara é uma chave de segurança do seu JWT. Se você não conhece nada, pensa que esse aqui é a senha que faz a validação do seu token. Se eu pegar um token gerado pelo JSON REST Server e tentar usar ele em outro lugar, não vai funcionar. E o inverso é o mesmo. A gente vai fazer um teste para você entender. E justamente o que vai validar um cara do outro é essa senha que você está colocando aqui. Por isso que ela tem uma senha esdrúxula aqui gigantona e pode deixar ela grande. Se quiser, troca por outra coisa, mas bem grande mesmo. Porque você não vai precisar usar isso aqui. Quem usa isso aqui é o JSON REST Server. Que aí você não vai precisar mexer em nada, tá? Tempo de expiração, isso aqui é em segundos, milissegundos, tá bom? Unauthorized Status Code, você pode mudar o status de não autorizado. Quando você vai fazer uma autenticação, quando você vai acessar um serviço autenticado, caso seu token não esteja inválido ou alguma coisa desse tipo, ele pode retornar normalmente dois status, o 403 e o 401. Se a gente for para a web aqui, HTTP status code. Se a gente olhar aqui nos erros 400, você vai ver que tem o unauthorized e tem o forbidden, tá?
você precisa pensar e olhar a estrutura que o seu framework quer, que o Flutter, o seu projeto, vai atender. 403, o cliente não tem acesso a esse content, tá? 401, ele não está autorizado a acessar esse cara. Então você pode trocar. Se quiser colocar 402 por algum motivo, você pode colocar aqui. Você pode não mudar esse cara aqui e deixar do jeito padrão, ele vai ser 403, tá bom? E depois a gente vai falar aqui dos skips URL. Se eu somente habilitar esses caras, na hora que eu rodar o nosso servidor de aplicação aqui agora, eu não vou mais conseguir acessar o nosso servidor, tá? Cadê? Esse aqui deu erro, né? Deixa eu só pegar o get all, por exemplo, porque o 3 não existe. O que ele tá dando de erro? Opa, faltou alguma coisa. O status code. Esse status aqui, ele precisa estar disponível. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Que eu ia tirar, não sei se eu tirei, né? Mas vamos ver aqui se vai acontecer. Pronto, é isso mesmo. Eu preciso passar qual é o Unauthorized Status Code. É obrigatório esse campo. Eu vou deixar ele não obrigatório, mais uma coisa que é de evolução, tá bom? Mas pronto, ó, bati nesse cara agora, ele tá me dando aqui Forbidden. Se eu colocar aqui 401 e alterar, run, novamente, pronto. 401 unauthorized. Então eu não tem como eu acessar mais os meus serviços. Ele não vai deixar eu acessar os meus serviços a não ser que eles sejam autenticados. A gente já vai entrar na parte de como autenticar, tá? Mas eu quero, por exemplo, que algum serviço meu não tenha autenticação. E aí que a gente entra no skip URL. O skip URL eu vou ter que definir quais são as rotas e os métodos que eu quero que ele não precise de autenticação. Por exemplo, eu não quero que o /users precise de autenticação. /users é meio pesado, né? O /products, por exemplo, eu não quero que ele tenha autenticação. Mas qual dos serviços eu não quero que ele tenha autenticação? Eu preciso passar um por um, tá? Eu não posso colocar todos aqui. Não tem uma forma de colocar all aqui por enquanto, tá bom? Pode ser uma coisa que a gente possa aplicar um pouco mais para frente. Aqui você precisa passar qual é a URL e qual o verbo que você quer que seja disponível. Por exemplo, eu quero disponibilizar o get all, que é o /products com o método get, ok? Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Ó, vou tirar esse por enquanto, ó, não restartei o nosso servidor, tá? Opa, cadê? Não restartei nosso servidor. Vou tentar pegar aqui o get all, vou duplicar ele e get all products, ok? Então, products forbidden 403, beleza. Agora eu vou parar o nosso servidor de aplicação e vou subir novamente. Agora eu coloquei aquela tag de skip, certo? E veja que agora eu vou conseguir acessar esse cara. E se eu tivesse feito aqui o método post, que é o para salvar os nossos dados, tá? E eu tentasse agora fazer um get all, ele não vai deixar eu fazer, porque esse verbo, essa URL nesse verbo HTTP não está disponível para você poder utilizar. Tá bom? Então essa é a ideia do skip URL. Você poder deixar URLs que você quer que sejam usadas sem autenticação. Por exemplo, uma URL que tem que ser utilizada sem autenticação, o create user. Caso você tenha um create user, você não pode deixar ele autenticado. Então você vai ter que colocar ele no skip aqui. Não é automaticamente. Por enquanto não vai ter nada automático nessa questão. Você vai ter que colocar mesmo, senão você não vai conseguir criar um novo usuário. Então lembre bem desse cara aqui, porque ele vai ser importante na sua construção do seu app, beleza? Legal. E agora, como que eu faço então para autenticar? Vamos dizer que todos os nossos... Eu quero ter o get produtos, o get all, quero ter esse cara. Como que eu faço? Eu preciso autenticar o meu usuário. Então, para isso, nós vamos criar um new aqui. Cadê? Add request. Vai ser o nosso auth, ok? Nós vamos fazer um post para http localhost 8080/auth, tá? E aí aqui eu preciso mandar, não mando autenticação, não mando nada, eu mando um JSON. Quem é o nosso JSON? Eu vou ter que mandar um e-mail e um password. Mas qual e-mail e qual password? Vamos lá para o nosso back-end de novo. Aqui dentro de database, lembra que eu falei que a gente tinha já alguns caras prontos aqui? O primeiro deles é o user. O user justamente é o cara responsável por o nosso usuário fazer a autenticação,
tá? Então é aqui que ele vai fazer a autenticação. Ele vai pegar aqui o e-mail e o password que você definiu aqui. Eles têm que bater. Se ele não bater, eu não vou conseguir fazer a autenticação. Então eu vou lá no auth, mando o meu e-mail e password aqui, tá bom? E pronto, isso aqui já vai me fazer retornar um Axis Token do tipo da autenticação que eu tenho que fazer. Se eu colocasse aqui uma URL que não existe, ele ia me dar um 403 Forbidden Access. Então ele não conseguiu fazer o acesso, tá bom? Então se ele não encontrar o e-mail e o password, ele não vai dar acesso pra gente. Com isso ele vai dar um token aqui pra gente. Esse token eu posso pegar esse token agora aqui no nosso Get All Products, eu faço o quê? Mando um authorization, tá? Que é o header. Opa, não é aqui, não é query string, é header. Nos headers, agora eu tenho que mandar aqui, adicionar um novo header aqui. Authorization, ok? Eu tenho que mandar o tipo, espaço, o meu token. Isso aqui é o suficiente para você conseguir fazer o acesso ao nosso back-end. Se eu tirar esse authorization, ele vai me dar 401 unauthorized. Se eu mandar o authorization, ele vai me mandar aqui a parte de autorização. Tá bom? Então, essa é a estrutura básica do nosso projeto. Nós podemos buscar os nossos caras aqui. E agora falta só as últimas partes, que é o quê? A parte de paginação. Então, se eu quero uma paginação dentro do nosso cara, basta eu mandar duas query strings. Eu mando o page, que é a página que eu estou, tá? E mando também um limit, que é a quantidade de registros que eu quero por página, tá? Com isso, ele já vai trazer aqui a quantidade de registro, por exemplo, 2, página 2, página 3. Se eu quisesse 2 caras por página, aí eu teria que ter aqui 1, por exemplo, que aí eu teria a página 1 que tem esses 2 caras e a página 2 que vai ter o último cara que ele tinha que aparecer aqui, tá bom? Então, na página 1 ele apareceu Academia do Flutter Jornada Dart, que é o ID 0 e 1, e na página 2 ele me trouxe o restante que faltava, porque eu tenho um limite de 2. E assim por diante. Então, eu sou obrigado a passar esses 2 parâmetros aqui como para consulta, tá? Qual que é o nosso próximo cara? No próximo cara que a gente pode mandar aqui é filtros, né? Como eu falei para vocês. Nós temos aqui 3 caras. Eu quero que ele me traga somente os produtos que tenham jornada no nome. Então eu mando aqui um novo parâmetro, com o nome do meu atributo. Então vai ser title com a palavra que eu quero que ele busque. Jornada. Pronto, ele vai fazer o filtro para mim e vai trazer esse resultado, tá bom? Então eu posso utilizar isso com qualquer um das nossas consultas? Posso utilizar com qualquer um. Por exemplo, eu vou pegar o header aqui só pra gente, que agora está tudo autenticado, né? Então vamos pegar um get all aqui de users, que tem mais dados, né? O header aqui, authorization com esse carinha aqui. Pronto, temos aqui. Eu quero que traga todo mundo que aqui só tem 2, mas eu quero que tenha o password 123, que contenha um password 123. Vai ter que trazer esses 2 caras aqui. Então, param, password 123. Trouxe os 2 caras. Se eu digitar 1234, vai trazer só o carles@gmail.com. Tá bom? Então essa aqui é a nossa estrutura do nosso projeto. Então você pode fazer. E aí se eu quiser que todo mundo que tenha a senha 123 e tem um e-mail Academia do Flutter, eu só agregar mais um cara aqui, e-mail academiadoflutter.com.br. Pronto, ele só vai me trazer o primeiro carinha, porque é o que bateu nos 2 caras. Então, a consulta ela não é o OR, ele faz AND. Então, tem que ter o password 123 e tem que ter um e-mail que tem academiadoflutter.com.br. Tá bom? E com isso nós terminamos o nosso servidor. Exatamente, temos todas as operações, todas as nossas estruturas, tudo pronto para você fazer a construção do seu app. Isso aqui é muito útil para o seu dia a dia, para os seus estudos. Você não precisa se matar para fazer um app. Você quer fazer um app, sei lá, de finanças. Você cria lá uma tabela de entradas, uma tabela de saídas, você faz um insert em um, insert em outro. Lógico, você vai ter que fazer algum processamento para juntar um com o outro, bater em 2 serviços e tudo mais. Coisa que um back-end, você faria tudo no seu back-end para trazer já mastigado, mas nada que
que no futuro talvez você consiga ter algumas customizações aqui, tá bom? Mas deixa pro futuro, deixa pro nosso roadmap e deixa pra gente construir muita coisa com esse cara. Então qualquer problema que você encontrar, por favor, abra issue lá dentro, pode abrir em português mesmo, não precisa se preocupar em escrever em inglês, nem nada. A gente tá no Brasil, tanto que o README aqui, o Marcos Brasiza me ajudou a fazer toda a parte de inglês e tudo mais, mas eu quis deixar preferencialmente a nossa documentação em português porque nós estamos no Brasil, tá bom? Então tá aqui, abra lá o GitHub, se quiser conhecer um pouco mais de como eu fiz o back-end, fique à vontade, pode olhar. Aqui dentro de Example você tem um Postman, tá? Um export do Postman para você importar na sua máquina, para você ver todos esses requests. Na verdade você vai ver esses outros requests aqui, ó. Todos esses requests, cada um com a sua particularidade, tá bom? É esse carinha que tá lá, beleza? E é isso, galera. Então, deixa eu voltar aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês utilizem esse cara. Deixa eu abrir aqui a minha câmera full para vocês. Espero que vocês utilizem esse cara de verdade, espero que vocês gostem. Se gostou, deixa aquele like, deixa aquele comentário que é sempre importante. Vai lá e dá um joinha lá no package, dá uma curtida lá pra gente, pra alcançar mais pessoas. Compartilha aí com seus colegas, todo mundo que tá estudando Flutter, pra poder ter um servidor de aplicação bonitão desse jeito pra você utilizar. E qualquer problema é só chamar a gente, beleza? Então é isso, obrigado e nos vemos no próximo vídeo.